Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que os seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 13, neste sábado da primeira semana comum, nós estamos meditando aí, ao longo dos dias, o Evangelho de São Marcos. E hoje nós temos um texto que é o chamado de Levi. Levi, que é Mateus, em que ele mesmo, ao narrar no seu Evangelho, ele se chama a si mesmo de cobrador de impostos e de uma pessoa de má vida. Aqui está uma atitude de Mateus, uma atitude muito nobre, uma atitude de alguém que reconhece a sua limitação, de alguém que se reconhece salvo por Jesus e, por causa disso, ele não tem a menor preocupação em falar do seu passado, da sua vida errada. O fato mais interessante desse evangelho é, sem dúvida alguma, o desprendimento de Levi. O desprendimento dele é algo extraordinário. É preciso dizer, que Levi, que é o Mateus, os cobradores de impostos, que era um ofício errado da época, porque eles oprimiam o povo, eles cobravam acima do taxado, tirava por fora, então era um dinheiro que não era um dinheiro assim bem visto, porque era um dinheiro que era tirado às custas da pobreza e da opressão do povo que já estava oprimido por demais. E tudo isso é condenável pela palavra de Deus. E outras coisas mais que os cobradores de impostos, porque eles tinham o apoio de Roma para isso, porque era de interesse de Roma, eles davam uma boa quantia a Roma, mas ficava também com uma boa quantia. E no meio aí, eles ainda lucravam muito. Então, os cobradores de impostos, de alguma forma, eles eram pessoas que tinham uma vida abastada, Eles tinham uma regalia, porque tinha a escolta romana que protegia eles o tempo todo, da população e de tudo mais. Sempre tinha 1 ou 2 centuriões à porta, da casa do cobrador de impostos para poder protegê-lo, porque ele era alguém precioso para o Império Romano, porque ele cobrava imposto exatamente para Roma. Então era uma pessoa com regalia. Uma situação financeira muito estável, muito boa, muitas regalias, dentro do Império Romano ele tinha. Enfim, seja como for, Levi, ele larga exatamente toda essa mordomia que ele tinha para poder seguir a Jesus. Para poder viver uma vida, praticamente uma vida de nômade, porque Jesus andava de aldeia a aldeia, pregando e ensinando o evangelho, de Deus para todo lado. Tanto é que o nome Levi se traduz por designado, alguém que foi designado por Deus exatamente para isso, para abandonar um estilo de vida e seguir um outro estilo de vida. Mas eu gostaria então, aqui dentro do chamado de Mateus, eu gostaria de ir um pouco mais fundo, simplesmente do deixar uma vida de regalia, de mordomia e começar uma vida nova, abandonando todas essas práticas fraudulentas, erradas,
e começar a seguir Jesus. Mas gostaria de ir além ainda daquilo que é a proposta de nosso Senhor e que inclusive Jesus fez isso com Mateus, que é tirar Mateus da vida carnal e levar ele para a vida espiritual. E o primeiro passo importante para Mateus foi exatamente se desprender de tudo aquilo que o mundo atraía a ele. Então, o primeiro passo para a vida de Mateus foi esse grande desprendimento. Ele, saindo do telônio, a palavra grega que significa exatamente isso, o lugar que cobrava os impostos, ele saindo dos negócios desse mundo, ele segue então uma vida de fé. Ele segue a palavra que diz, aquela palavra, quem não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nosso Senhor mesmo disse isso, Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E essa palavra de Jesus, ela implica muitas coisas. Ela não implica só deixar bens materiais. Não é basicamente só isso. A profundidade dessa palavra, sem dúvida alguma, e claro, começa aí pelas coisas pequenas, mas sem dúvida alguma, é deixar de ser um homem carnal e começar a ser um homem e uma mulher espiritual. Aqui está o segredo do chamado de Cristo. Ele consegue tirar Mateus da carnalidade, e vamos lembrar aquilo que a carta aos Gálatas diz, que a carne ela é oposta ao espírito. Há uma luta, há um combate encarniçado entre carne e espírito. Há esse combate, há essa luta, E qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida? A obra do Espírito Santo na nossa vida é exatamente fazer morrer toda a carnalidade em nós, para que o homem espiritual, ele então nasça. Então, matar tudo aquilo que é da carne. E aqui não estou falando de bens materiais, porque nós podemos ter até alguns bens materiais sem sermos carnais. Isso é possível. Mas é um processo de desprendimento, é um processo de tomada de posição, é um processo de mudança radical de mentalidade, de vida, de posicionamento. Jesus, ele quer nos tirar da carnalidade e quer nos levar para a vida sobrenatural do Espírito. Essa é a obra que Jesus quer fazer com cada um de nós. E é isso que ele fez nesse evangelho. E é essa a tomada de posse e a tomada de direção que nós precisamos. Nós precisamos nos apropriar, queridos irmãos, de uma vez por todas, da vida sobrenatural da fé. Infelizmente, muitos de nós somos muitos carnais ainda. Muito. E por isso, muitas vezes a gente não progride na vida espiritual, porque precisa de um desprendimento de tudo aquilo que é carnal, para que o homem espiritual ele possa crescer em cada um de nós. Na sequência, o que nosso Senhor faz? Ele não se limita aí, e ele vai até a casa de Mateus, e lá com muitos cobradores de impostos, com muita gente de má vida, e ele vai lá e ele vê ali uma oportunidade de levar também aqueles homens a uma vida sobrenatural de fé. Jesus, ele não perde tempo. Isso é interessante e isso ele nos ensina, ele não perde tempo. Nós também não podemos perder tempo em levarmos muitas pessoas a sair de uma vida simplesmente carnal e passar por uma vida mais elevada. Deus, ele quer nos tirar do raso. Ele quer nos tirar do raso, ele quer nos levar para águas profundas, ele quer revelar a sua intimidade, os seus segredos. Mas para que Deus revele os seus segredos, para que Deus revele a sua intimidade para cada um de nós, nós precisamos primeiro fazer morrer o homem carnal e deixar que o homem sobrenatural ele nasça em cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.